você tinha toda uma questão disfórica em relação à sua imagem, enfim. E, pelo que eu entendi, dos modos de você se regular emocionalmente era o esporte. Sim. Você diz, eu vou correr até me sentir bem. Então, a maratona, nesse caso, funcionava como uma estratégia, eu imagino que absolutamente inconsciente, né? Totalmente espontânea, enfim, lá naquela época, para você se regular emocionalmente, em função do desconforto disfórico Sim. que você veio sentindo. Isso é novo, assim. Posso estar pagando mico aqui, né? Porque quando a gente fala em regulação emocional, geralmente em todos os transtornos, não só nos alimentares, em outras condições também, as pessoas lançam mão de estratégias muito disfuncionais. Mas era disfuncional minha relação com o esporte nessa época? Sim, mas veja, mas é uma relação com prática esportiva, de qualquer modo. Mas né? Era excessivo. Não sei, você correr 2 horas completamente em jejum, não era uma relação saudável, Sim. sabe? Em 2017... eu fui diagnosticada com uma doença autoimune e eu, no hospital, estava internada, prestes a fazer uma biópsia no rim e fiz exercícios no hospital. Então, era uma relação um pouco disfuncional, Sim, um pouco sem limite, entendeu? Claro que eu entendi, mas o que está me chamando a atenção é o seguinte, é que quem te visse de fora... Não. Caramba, ela está correndo uma maratona, uhum. ela está praticando esporte, é o que todo mundo hoje sabe que é bom. Né? A gente tem também alguns episódios aqui sobre psicologia do esporte, que praticar esporte é bom, que ser sedentário é uma porcaria, que a prática de esporte ajuda a regular a produção de neurotransmissores, né? E tá lá você correndo, é isso que eu quero dizer, né? E ninguém imaginava... Exato, que diferente. Muito. Inclusive, eu fiz um relato recentemente no Instagram, porque ganhei uma prova de triatlon, falando Sim. que ninguém imaginou, as pessoas não imaginam o que eu passei pra estar ali e tal, e agora performando. E chocou muitas pessoas em saber que eu passei por tudo isso. Quando eu fui diagnosticada com bulimia, chocou até meus pais, porque não imaginavam. Recebi muitas mensagens calorosas, falando quanto eu sempre parecia uma pessoa muito alegre, muito espontânea, pra estar passando por tudo aquilo, né? Sim. Então, realmente é algo que causa muita estranheza. Exato. Então, não dá pra confiar nos estereótipos, né? Sim. Não dá porque circula os estereótipos. Quem tem transtorno bulímico é assim, é assado. Isso eu acho que acaba se refletindo também na arte. Tem filmes sobre isso que retratam pessoas muito mal, desfiguradas, esqueléticas. E tá lá você correndo uma maratona, só correndo uma maratona, só, né? Fazendo exercício físico no hospital, sério? Como era isso? O que você fazia? Flexão, polichinelo, várias coisas. E assim, era tanto Sim. que eu ia para as consultas acompanhando com meus pais e eles faziam, doutor, mas diga pra ela que ela não pode treinar não, né? E eles já sabiam que eu ia treinar, sabe? Óbvio que você deve saber o que é vigorexia. Sim. Vigorexia. Qual é a fronteira aí? Onde é que tá a fronteira? Não sei. Entre um comportamento para regular as suas emoções, que você fazia exercício físico no hospital, para o que a gente chama de vigorexia. Ou eram, de fato, comportamentos vigoréxicos. Pode ter sido, eu nunca levei isso pra minha psiquiatra, mas pode... Comórbidos. Pode até ser. E é muito engraçado, porque quando eu precisei... Eu fiquei frustrada quando eu precisei me readequar a essas condições, tipo, eu realmente quero melhorar, eu realmente quero levar isso pro resto da minha vida, não consegui sentar e fazer uma refeição com a minha família, Sim. com meus amigos. E eu parei de performar, eu parei de correr bem, porque eu tava tendo episódios quase que diários. Nessa época eu fiquei viciada em soníferos, então assim, Rivotril, Zolpidem. Já cheguei a tomar 25 miligramas de Zolpidem, pra você ter uma noção. Tipo, numa vez, assim, numa tacada? Numa tacada. Você fez uma tentativa de morte? Não, eu fiz pior. Eu peguei o carro de Zolpidem e eu dormi na direção. E eu não sei como eu tô viva, foi Deus, assim. Sim. E aí, nessa época, meus pais já estavam separados, eu morava com meu pai.
E eu tive que acordar o meu pai 3 da manhã pra dizer que eu tinha batido o carro dele. Ele ficou assim, desesperado. E, novamente, ninguém sabia o que eu tava passando, né? Mas eu tenho uma sorte de ter uma rede de apoio muito grande. Meus pais foram maravilhosos comigo, vou até me emocionar. Meus pais foram maravilhosos. Minha mãe ia pro psiquiatra comigo. Perdi vários amigos nessa época, porque eu não sabia lidar direito. Então eu não conseguia contar pros meus amigos, eu só não mais falava com eles, não mais saía com eles. E pronto, aí parei de performar. Foi quando eu conheci meu atual namorado. E é muito louco, porque eu sempre li muitas coisas sobre se amar pra amar uma outra pessoa. E eu conheci essa pessoa completamente esvaziada de amor. E eu comecei a me amar a partir do olhar dele. Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa completamente autônoma a ele. Mas ele me mostrou que eu tenho coisas amáveis em mim. Que eu não tenho só bagagens e problemas. E quando eu tive que abrir o jogo pra ele, ele foi muito solidário. Muito solidário. Estudou sobre transtornos alimentares e tal. E ficou meio assim. E tive que contar pro meu treinador também. Porque eu estava num ponto de frustração altíssimo com o esporte. Porque eu não estava conseguindo mais fazer nada. Amanda, vou trazer aqui uma outra questão. E vamos voltar para as implicações psicológicas, né? Porque sua prática esportiva, como a gente está vendo, tem um pano de fundo de alguém que estava em luta, né, com as suas próprias questões. Você, com muita coragem, colocou aqui pro nosso público. Mas sabe o que eu estava pensando aqui? No que nós temos chamado, de uns anos para cá, de estado de flow. É uma teoria do... Olha, Eu não lembro de quem exatamente dizer o nome desse cara. Não lembro de quem é. É um desafio. O nome dele é Mihaly Csikszentmihalyi. Mas esse Csikszentmihalyi parece que pegaram todas as consoantes do alfabeto. Né? Mas é um livro... eu tomei conhecimento da teoria do flow através da Yanni Ventura, que é uma figuraça, né, muito conhecida, muito forte nas redes sociais, que teve aqui. E eu fui atrás do livro, eu li o livro do Mihaly Csikszentmihalyi, e ele fala do chamado estado de fluxo. Eu só vou explicar assim muito rapidamente para o nosso público saber, né, do que se trata. Estado de fluxo é uma das possibilidades de estado da consciência. A nossa consciência, ela pode se encontrar em vários estados, né? O estado de fluxo é um deles. E o estado de fluxo, ele se caracteriza por níveis muito profundos de concentração. Em resumo, a gente diria assim, é a consciência hiperconcentrada, hiperfocada de modo atento e saudável numa determinada tarefa. O Csikszentmihalyi, ele descobriu que pessoas que praticam constantemente o estado de fluxo, elas tendem a ser mais criativas, mais saudáveis e, em resumo, mais felizes. Não é todo mundo que consegue, né? Então ele vai falar, os artistas, na hora, por exemplo, de escrever é um ato de estado de fluxo, pintar uma tela. E é verdade, você escuta esses relatos, alguns deles dizem assim, olha, eu não sinto nem o tempo passar enquanto estou pintando, ou enquanto estou escrevendo, ou enquanto estou tocando música. E o Csikszentmihalyi vai dizer que a prática de esportes também é uma dessas modalidades do indivíduo entrar em estado de fluxo. Eu percebo isso ao pedalar. Quando eu estou pedalando, eu entro num estado de consciência que, de fato, o tempo parece que pausa, sabe? Você entra tão profundo em você mesmo, apesar do movimento e apesar de tudo à nossa volta, que é absolutamente anti-ansiogênico e relaxante. E aqui eu estou jogando com a hipótese, eu não sei se em algum momento os seus terapeutas lideram esse retorno, de que também isso, assim, como você entrou num nível muito interessante de atividade física, você então se permitiu entrar constantemente, com muita frequência, em estados de fluxo que acabaram sendo muito importantes para a sua autorregulação emocional
e para você lidar com as suas questões mais profundas, seus desafios mais profundos que você colocou aqui pra gente. Faz sentido? Faz. Olha só, depois que acabar aqui o podcast, eu vou querer o pagamento dessa sessão. Tô te dando aqui um feedback terapêutico. Tô brincando. Faz sentido? Faz sentido? Totalmente. E eu vejo isso muito nitidamente, já tinha conversado com o meu terapeuta sobre isso. Na verdade, é em competição. Sim. É em competição. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Tenho ainda vários ansiedade, é normal. E acho que é o que faz o esporte valer a pena, aquele friozinho na barriga, antes de largar e tal. E penso nos inúmeros cenários que podem acontecer numa prova dessa. Ter pânico na água, alguém te dar uma pisada na cara, pneu furar. Eita. Não conseguir correr. E eu fico assim até eu ouvir a sirenezinha da largada. E depois, eu não sei mais o que acontece. E ao mesmo tempo parece que eu pensei tanta coisa e passou tão pouco tempo, ou que eu não pensei nada. É como se eu sóisse. E aí se torna quase que automático e meditativo. O corpo vai. Se eu estiver nadando, os braços estão indo, as pernas estão batendo. Se eu estiver pedalando, a perna está girando. Se eu estiver correndo, está indo ali. Mas aquilo dali tá automático, mecanizado, e a minha mente tá... Então eu sinto bastante isso. E tudo é como se tudo desligasse. Então toda aquela minha vozinha que fica, você vai quebrar, o pneu vai furar, o que é que eu vou fazer se o pneu furar? Tudo aquilo dali some e deixa de ser uma possibilidade. As coisas só vão. Pois é, a gente está falando, o Mihaly não chega a fazer essa reflexão, mas a gente está falando... Primeiro, a descrição que você está fazendo bate assim, exatamente com o que ele descreve enquanto atividade de fluxo, estado de fluxo proveniente de atividades esportivas. Assim. Então, exatamente o que você está falando é o que ele diz lá no livro, né? As sensações subjetivas que a gente tem quando a gente está no estado de fluxo. E hoje a gente sabe que esse estado de fluxo, quando ele passa a ser hábito, quando você começa a praticá-lo com frequência, você está promovendo alterações neuroplásticas. Sim. Você está mudando circuitaria cerebral que vão acabar redundando em diminuição de estresse, diminuição de ansiedade, sensação de felicidade, de realização pessoal. Ou seja, em outras palavras, é remédio. Na prática, é remédio. Sim. Eu acho isso muito interessante. Na psicologia esportiva, você disse que já recebeu uma convidada. Sim. Ela deve ter abordado algumas técnicas. Uma convidada e um convidado. Ambos, né? 2 pessoas. Eles devem ter abordado, tem técnicas. Pois é, os nomes deles. Laís Tenório, porque aí o pessoal vai procurar, estivermos assistindo. Laís Tenório e Leonardo... E agora, meu Deus, me encrenquei aqui. Depois eu lembro. Leonardo... Não lembro. Mas, enfim, depois o pessoal encontra aí. Tem algumas técnicas. Tem uma que se chama visualização. Sim. Normalmente eu faço também no dia da prova, assim que eu acordo. Eu imagino como seria o cenário ideal para mim daquele dia da prova. Eu vou nadar, o mar vai estar assim, eu vou sair em tal colocação, eu vou pegar minha bicicleta. E eu tento pensar naquilo com os mínimos detalhes. Se eu tentar trazer à tona cheiros, sensações, eu crio o cenário ideal na minha cabeça. E é como se meu corpo ele já estivesse entrando naquilo dali. Claro que você tem que saber que existem situações externas, que aquilo é apenas uma idealização. Não vai ser o que vai acontecer. Mas o que é que seria ideal para você? E o seu corpo começa a te responder. Tem técnicas que são utilizadas também quando os atletas estão lesionados. Sim. Que você não pode correr, deita na cama, fecha os olhos, se imagina correndo. Já foi comprovado que os músculos também reagem através de transmissões neurológicas. Então, você tem ali uma resposta muscular. Tem uma outra técnica também, que eu também acho que é bastante meditativa, que ajuda muito nesse cenário de concentração e de flow, que é o tapping. Então, se você tiver com uma correntinha, tenta prestar atenção no barulho que ela faz no seu peito enquanto você está correndo. Ou então, tenta se tocar um pouquinho, de bater mesmo, assim. Aí são técnicas que ajudam bastante.
Muito bom.